Olá pessoal, vamos então para a questão número 17. Ela diz assim: não há fósseis intermediários entre humanos e outros macacos, né? Australopitecíneos foram meramente macacos. E ah, existe, né, uma lacuna intransponível entre humanos e outros animais em questões de habilidades cognitivas. Esse é o argumento dos criacionistas. Resposta do Futuyma vai no seguinte sentido: esta é uma afirmação sobre detalhes específicos na história evolutiva, mas é assunto acerca dos quais os criacionistas têm mais carinho. Esta afirmação é simplesmente falsa. Ver capítulo 21, no caso aqui ele está citando o capítulo do livro, né, do próprio livro, para verificar evidências, né, dos estágios de modificação morfológica revelada pelo fóssil, registro fóssil, né, lá dos hominídeos. Então aqui ele tem um capítulo que ele trata sobre a evolução humana e fala dos fósseis dos hominídeos, né? Então ele cita também a sequência de DNA, similaridade existente entre humanos modernos, neandertais, que também já foi sequenciado parte do DNA, e também os grandes macacos africanos, né? E evidências de que, embora as habilidades cognitivas dos humanos sejam de fato desenvolvidas em algum grau muito maior do que as de outras espécies, muitas de nossas faculdades mentais parecem estar presentes de forma mais rudimentar em outros primatas e mamíferos. Então veja só, né? Essa questão do registro fóssil nós já também falamos de uma forma um pouco mais geral em outros vídeos, né? Sobre a falta de fósseis intermediários, e aqui ele só foca na questão para a evolução humana, mas sim, eu até mencionei fósseis da evolução dos hominídeos também em outro vídeo. Então esses fósseis eles existem, tá? E são relativamente bem numerosos, né? A história da nossa evolução é relativamente bem documentada, mais do que muitos outros grupos de organismos, de mamíferos, répteis no registro fóssil, tá? Que nós não temos tantos fósseis assim. Então a gente até que tem uma documentação bem razoável, tá? E elas contam uma história muito coerente. Não apenas isso, mas a gente tem também aí as evidências da genética, então da similaridade genética, né, entre os seres humanos, entre os grandes macacos, né, mais próximos de nós, como chimpanzés, gorilas, orangotangos, e também o sequenciamento de neandertais que já foi feito, pelo menos uma parte, né, do DNA foi sequenciada, então tudo isso corrobora, né, com a ideia de ancestralidade comum entre nós e muitos desses espécimes do registro fóssil e os espécimes atuais dos grandes primatas, né? Além também do ponto, né, que o Futuyma colocou, que é em relação à questão da questão cognitiva, né, de nossa espécie ter um aparente desenvolvimento cognitivo muito maior do que outros grupos de animais e aparentemente tem então uma lacuna ali grande entre nós e outros animais, né? Bem, primeiramente que até mesmo pelo registro fóssil a gente consegue ter observar uma gradação que vai demonstrando no registro fóssil possíveis níveis de cognição que vão surgindo ao longo da evolução da nossa espécie. Então a gente observa um registro fóssil, lá os fósseis dos australopitecos, que eles tinham um tipo de comportamento. Se não me falha a memória, eu vou conferir depois se estiver errado, aí eu coloco a informação correta aqui, mas se não me falha a memória, os australopitecos já tinham algum tipo de construção rudimentar de ferramentas. Depois a gente observa isso nos Homo erectus, né? Então se tornando mais sofisticada a construção de ferramentas. Então gradativamente a gente vai observando em alguns grupos, inclusive até mesmo evidências de sepultamento e até mesmo de algum tipo de crença sobrenatural, né? Alguma coisa nesse sentido também já foi encontrado no registro fóssil. Eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar aqui também na descrição qual é o fóssil que já encontraram. Não sei se foi para Neandertais ou Homo erectus, isso eu não vou lembrar, desses hominídeos que eu vou conferir aqui para vocês, que aparentemente já sepultavam seus mortos, e evidências de grãos de pólen de flores indicam que eles também deixavam flores nas sepulturas dos mortos, né? O que pode ser um indício de que esses primatas também tinham talvez algum tipo de crença numa pós-vida, alguma coisa nesse sentido. Então já foi especulado até isso por meio do registro fóssil, tá? Então eu vou deixar aqui tudo certinho as informações para vocês, tá? Mas o fato é que sim, existem fósseis e além de todas essas evidências aí da própria genética, né? E em relação ainda à questão da nossa cognição, nós também observamos, né, em formas de vida atuais, incluindo primatas, né,
comportamentos parecidos com os nossos comportamentos, mas num grau, digamos que um pouco mais rudimentar. Então, por exemplo, tem algumas espécies de primatas, né, aqui da América do Sul que já têm começado a usar pedras como um tipo de ferramenta, por exemplo, para quebrar algum tipo de semente, por exemplo. Já se observou, né, até mesmo grupos de chimpanzés utilizando galhos como ferramenta para pegar formiga, né, pegar algum tipo de inseto, né, que eles comem, ou até mesmo se utilizar de outros galhos para ficar de pé, para poder atravessar rios, né? Então, existem alguns casos relatados na literatura que mostram algum grau de cognição. Em chimpanzé e gorila, né, tem vários experimentos mostrando que eles são capazes de aprender linguagem de sinais, que eles se comunicam, aprendem a linguagem, e até mesmo já tentaram fazer chimpanzés tentar falar algumas palavras em inglês, né? Isso está num livro que eu li uma vez sobre paleoantropologia, chamado Origens, tá? Eu vou deixar aqui também tudo na descrição para vocês, do Richard Leakey, né? E outros autores também, que eles falam, né, sobre alguns experimentos. É um livro antigo lá dos anos 80, onde eles mencionam alguns experimentos, né, que faziam na época, né, com chimpanzés, e chegaram a tentar fazer chimpanzés até mesmo a falar, e ele conseguiu pronunciar de uma forma um pouco meio estranha, assim, né, palavras em inglês, né. Então, teve alguns casos assim também muito interessantes, tá? Então é isso, gente. Evidências, então, tanto de que existe sim uma certa gradação aí, né, um nível aí de evolução ocorrendo, vamos colocar dessa forma, tá? De outras espécies, né, que tinham um nível de cognição diferente do nosso, né? A gente tem em organismos vivos, e também no próprio registro fóssil a gente consegue também até especular um pouco a respeito disso, além, obviamente, da evolução morfológica, que é mais facilmente observada, né, do tamanho da caixa craniana, da capacidade craniana e do formato dessa caixa craniana também, tá certo? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo e até a próxima.